Criado pela Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, quando o Brasil tinha 15 milhões de idosos, o Estatuto do Idoso trouxe de forma inédita princípios da proteção integral e prioridade absoluta às pessoas com mais de 60 anos e regulou direitos específicos para essa população. É sobre isso que a gente conversa com Crismédio Vieira, ele é coordenador dos direitos da pessoa idosa de Maceió. Foi a primeira legislação que, de fato, passa a regular os direitos humanos das pessoas idosas? Olá, Miguel. Não. Desde a Constituição Federal, passando pela PNI, que é a Política Nacional da Pessoa Idosa, que foi criada em 94, e em 2003 o Estatuto, que eu acredito que é o maior marco jurídico para proteger e assegurar os direitos da população idosa brasileira. Como era antes disso? Antes disso havia uma grande mobilização social, mas o nosso porto seguro era a Constituição, que já garante o envelhecimento digno, feliz e saudável. Outra grande conquista foi em 1994, quando foi aprovada a Política Nacional da Pessoa Idosa, a PNI. Então a PNI já assegurou muitas conquistas, como por exemplo a criação dos conselhos, a participação social da população idosa e em seguida, ou melhor, 9 anos depois de muita luta, manifestação, mobilização social, foi aprovado o Estatuto do Idoso. É porque existe a lei, existe o Estatuto, mas isso tem que ser regulamentado, dado visibilidade e organização. Eu imagino que, por exemplo, os CONDECs, que são os conselhos dos municípios com relação à defesa civil, até bem pouco tempo, nem todos os municípios tinham seus conselhos. E olha que a defesa civil, importante para cada município. Época de seca, época de cheia, problemas, enfim. E do idoso, como é que está essa situação, essa organização? Com relação aos conselhos, o maior desafio hoje, eu considero, em Alagoas, principalmente, é a implantação do conselho. Porque a implantação do conselho significa criar por lei o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Então, dos 102 municípios, apenas 24 contam com a lei de criação do Conselho. Desses 24, apenas 14 atuam. Isso é muito preocupante, porque em Alagoas, 12% da população já é idosa. As pessoas precisam envelhecer com dignidade. Mas para que isso aconteça, a participação é fundamental. Mas como eu vou participar se não há espaço? Então, o Conselho é o espaço privilegiado para a população idosa e as instituições que atuam na defesa dos direitos da pessoa idosa terem assento e ajudar no controle social, ajudar nas decisões municipais voltadas para a população idosa. E o controle social, ele empurra, tanto a justiça como a promotoria, como o executivo, a executar aquilo que já está escrito, Exatamente. É deliberativo, é fiscalizador, ele é independente nesse sentido. Então ele pressiona e faz com que a lei aconteça de fato. São 15 anos, temos o que comemorar? Já temos um estatuto. Agora, colocar em prática é o maior desafio. Mas eu não vejo como negativo esses 15 anos, eu vejo que muita coisa positiva tem acontecido, muitas mobilizações, principalmente por parte da sociedade civil e do governo, tem acontecido. Isso é um bom sinal de que o Brasil está vendo de uma forma positiva o envelhecer. A gente não pode ver o envelhecimento como um peso, como algo descartável, mas como um ganho, porque as pessoas estão vivendo mais, o que nos dá o desafio de conquistar um envelhecimento saudável, feliz e digno. Você está vivendo mais, mas você está vivendo de forma digna, Como é que está a sua terceira idade, Estamos vivendo mais porque temos acesso aos serviços, os avanços da medicina têm contribuído para uma vida saudável muito. As universidades, o campo acadêmico tem estado de portas abertas para a criação de universidades voltadas para a pessoa idosa. Então, aos poucos, estão acontecendo coisas concretas. A qualidade de vida sempre vai variar de região para região, mas na região onde o acesso é mais difícil, é mais complicado, é nessas que a gente deve atuar, é nessas que a gente deve fazer o conselho existir para defender e promover o envelhecimento digno. Porque quando a gente fala em pessoa idosa, a gente não pode só falar da questão do envelhecimento. O orçamento municipal,
né? Como é que está sendo empregado? As políticas As públicas. políticas públicas efetivas para a população idosa. Porque a política da pessoa idosa ela é uma política que perpassa todas as outras. Porque a pessoa com deficiência envelhece, a pessoa LGBT envelhece, a mulher envelhece e todas as outras. Então, é uma política transversal. É a política pública e o cumprimento da política pública. Ou seja, está se respeitando o direito do idoso, né? Como é que está na fila do INSS? Ou a dispensação de remédio? Como é que está o asilo? Está funcionando direito? Né? As famílias estão discutindo isso nos conselhos? Existe delegacia do idoso, uma delegacia onde você possa fazer a sua denúncia ou participar de uma comunicação? Nós temos ela? Não temos. Nós temos algumas delegacias que são referenciais, mas esse ponto eu começaria por ele. Alagoas seria um marco concreto dos 15 anos do Estatuto do Idoso, ela assegurando uma delegacia especializada para o atendimento à pessoa idosa. Mas tem demanda? Grande. Há uma subnotificação, isso é um fato, mas a violação dos direitos, o abuso financeiro, o abandono vem crescendo muito e nós precisamos de uma referência, né? Nós não podemos, qualquer delegacia é possível denunciar, mas uma especializada vai contar com uma equipe multidisciplinar que vai saber atuar com mais eficácia, de forma bem mais efetiva. Você falou de alguns abusos aí, né? Violência, abandono e financeiro. Isso. Né? O idoso, de certa forma, perde a sua autonomia, né? Para ter as suas decisões e fazer aquilo que quer, principalmente na parte financeira. Como é que se contabiliza isso? Como é que se flagra uma situação dessa? O que é que acontece para tipificar essa situação? O grande e maior desafio é justamente a denúncia. As pessoas não notificam. Mas, por exemplo, o Estatuto ele diz no artigo 102 e 104 que reter o cartão da pessoa idosa é um crime, da cadeia e dá punições também. Mas isso é uma prática muito comum no interior, né? E pasmem que 92% desse tipo de crime acontece dentro de casa. Ou seja, a pessoa não teve um acesso à educação, tem dificuldade na leitura, então ela acha bem melhor e é mais seguro ela confiar a um parente. Mas muitas vezes esse parente, ele não prima pelo respeito, pela confiança daquela pessoa. Então acaba levando por outro lado, principalmente quando a situação é precária, de pobreza. Entendeu? E quando vem a denúncia, vem sempre no passional, no envolvimento familiar. E na hora do vamos ver, a pessoa vai e retira, a pessoa idosa. Por quê? Porque a pessoa que fez o crime, ele é uma pessoa que criou laços de afetos. Diretamente dependente daquilo. Dependente daquilo. Então a pessoa não quer. Ela prefere ficar em casa com ele, com as pessoas, mas não quer que ninguém notifique. Mas também há abusos institucionais, há também abusos, golpes aí nas portas de banco que a gente vê, né? E isso é preciso dar uma atenção. Estava observando ontem, e a pessoa que estava do meu lado dizendo a propaganda mudou da manhã. Assistindo o jornal, só tem propaganda de empréstimo consignado. É um campo obscuro e que uma das vítimas é o idoso, né? É uma das vítimas. Isso é uma batalha a nível nacional, né? Porque as instituições financeiras não abrem mão, né? E aí precisaria ter uma política pública, uma ação efetiva dos conselhos e da sociedade civil, porque o empréstimo ele pode ser bloqueado. Se a pessoa cai num golpe, ela chega um empréstimo, ou ela percebe que o salário dela diminuiu, ela pode procurar a Defensoria Pública ou o Ministério Público para bloquear. Entendeu? Há solução. O que não pode é ficar achando. Encontrei uma senhora na comunidade e ela dizendo que estava muito triste e abismada porque caiu muito o salário dela e ela não sabia por quê. Nós apuramos e descobrimos que foi um empréstimo que a pessoa que sacava o benefício dela fez. Então isso acontece demais. Quando acontecer, procure ajuda policial ou a Defensoria Pública ou o Conselho
dos direitos da pessoa idosa. Agora, eu fico imaginando, Crismédio, essa situação que a gente está discutindo, essa falta de autonomia, da dependência, do abandono, da violência e do aproveitamento financeiro. Como o idoso vai agir com essa, vamos dizer assim, esse invólucro, esse pacote? Agir sozinho é difícil, é muito difícil. É preciso buscar ajuda ou alguém que está percebendo mais próximo fazer por ele. Porque, como eu disse, são pessoas fragilizadas, são pessoas que desejam terminar seus dias de vida junto da família e o agressor, a pessoa que abusa, muitas vezes é alguém muito próximo. Então ela não quer destruir aqueles laços. Né? Se for um genro, se for um sobrinho, se for um neto, ela prefere. Quantos casos de netos que utilizam recurso para a droga? Um exemplo. Né? Ou para gastar com o que achar melhor, não trabalha, mas a pessoa preserva isso. Ela protege, porque ela quer tudo, menos prejudicar aquela pessoa. Conversamos com o Crismédio Vieira, ele é coordenador dos direitos da pessoa idosa de Maceió. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Pausa especial, fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã. Até lá.